Meus amigos, boa noite. Vou falar um pouco hoje, um pouquinho da história da minha vida, pelo que eu passei, e para comparar com a época de hoje. Isso é um texto que vive rodando aí na internet, mas é o que eu fiz a adaptação para o meu caso, no caso, né? Eu nasci em 1952, em Salgadinho, Olinda, Pernambuco, e lá fiquei até os 17 anos. Eu ia para a escola a pé, às vezes com uns montes de amigos, né? Iam todos juntos, que moravam no mesmo lugar, e a gente ia rindo, brincando, batendo papo. Naquela época a gente não tinha nenhum tipo de programa social do governo. Não tinha Bolsa Família, Vale Gás, não tínhamos nem lanche na escola. Não tinha computador, nem celular, ou Google, e as pesquisas da escola eram feitas pelas enciclopédias, a Delta Larousse, a Barça, Tesouro da Juventude. Esse era o nosso Google daquela época. As pesquisas eram escritas à mão, o professor só aceitava se fosse escrita à mão, nada impresso, até porque não tinha como imprimir, porque não existia ainda o computador, né? E se tivesse igual com o que estava lá na Barça, a gente tomava um zero. Era isso. E na escola, era uma zoação total. Tinha o gordo, o leitão, o quatro olhos, o branquela, a Olívia Palito, o baitola, o fonfon, o cabeção, a suquita, o porco da Índia, o chiclete, por aí vai. Cada um de nós tinha um apelido. Todo mundo era zoado e às vezes até brigávamos por causa disso. Mas logo estava tudo resolvido e seguia a amizade. Tudo era brincadeira, sem maldade, e ninguém se queixava de bullying. Até porque naquela época não existia esse termo, né? Existia também no meio de nós aquele valentão, que queria brigar com todo mundo, queria bater em todo mundo, mas também tinha aquele que, se a gente conversasse, se juntasse ali no cantinho, ia defender a gente, né? Nessa época na escola tinha o dia do flúor, o dia da vacina, a hora a hora do moral e cívica, né? Que tinha o hasteamento da bandeira e cantava o hino nacional. Nós tínhamos férias 2 vezes por ano, a primeira em dezembro, né? Quando terminava o ano, e se estendia até 1º de março. E também tínhamos as férias do mês de julho, que era o mês de julho inteiro. Toda semana, antes de iniciar as aulas, nós cantávamos o hino nacional com a mão no peito, com orgulho, né? E aí de quem cantasse errado, ou cruzasse os braços, ou aplaudisse depois de cantar o hino. Nós cantávamos também, se eu não me engano, o hino da independência e o hino à bandeira. E todo mundo queria participar do desfile de 7 de setembro. A gente sempre querendo ir na frente como destaque, né? O famoso quissuco, eu lembro disso aí, aquele quissuco, aquele suquinho é um suquinho que a gente tomava na época, porque a gente não podia comprar fruta, comprava o quissuco com 10 centavos e era o único pó que a gente conhecia. E nós fazíamos 2 litros com um pacotinho, 2 litros de água e aquele pacotinho, e a boca ficava colorida por uns 2 dias. Aí naquela época a gente tinha também o chiclete ping-pong, o chiclete bola, a pastilha do Cora, e por aí vai. Era uma época em que ser gordinho era sinal de saúde, e se fosse magrinho, magricela, tinha que tomar o biotônico Fontoura. A frase "peraí, mãe", era para ficar mais tempo brincando na rua, e não para ficar no celular, como hoje em dia nós vemos, né? Nós colecionávamos figurinhas de papel, jogávamos bafo-bafo, colecionávamos papel de carta, boneca de papel, as meninas, né, boneca de papel, e as brincadeiras eram saudáveis, né? A gente, na época, também respeitava os nossos professores, se não, meu amigo, quando chegasse em casa alguma queixa, o pau comia nas costas da gente, né? Nós jogávamos vôlei na rua, nossa maior aventura era tocar a campainha de um vizinho e sair correndo. Naquela época, hoje em dia já não fazemos mais isso, porque a maturidade chegou, né? Nossas brincadeiras eram sempre na rua, porque a gente morava em casas apertadas, né? Numa comunidade que na época não tinha favela.
jogar bola, pique-esconde, queimada, carrinho de rolimã, pega-pega, andar de bicicleta, pular corda, pular elástico, pular na amarelinha, jogar bola de gude, soltar peão, né? Finca, com aquele pico, né? Jogar bete, brincar de garrafão, todo mundo brincava junto e, nossa, como era bom aquilo ali, viu, cara? Não era bom, não. Eu acho que era maravilhoso, era a melhor coisa do mundo a gente juntar os amigos e ficar brincando. Que saudade dessa época em que chuva tinha cheiro de terra molhada e a gente adorava tomar um banho na chuva, na biqueira de casa. Época que a nossa única dor era quando usávamos o mertiolato, que ardia pra dedéu, e o elixir sanador nos machucados, né? Éramos felizes em comparação com esse mundo de hoje, onde tudo se torna bullying e preconceito. Um mundo cheio de mimimi. Nossos pais, mesmo quando não letrados, era o meu caso, eram presentes. E a educação básica, aquele comportamento, as palavras mágicas, a gente aprendia em casa. Nada de chegar em casa com algo que não era nosso, senão a gente tomava um cacete também. Desrespeitar alguém mais velho ou se meter em alguma encrenca, nem pensar. Bastava um olhar do meu pai que a gente já tremia de medo e se escondia. E lá vinha o famoso, né, e terrível, em casa a gente conversa. Isso aí, nossa, essa frase aí deixava a gente tremendo até o cabelo do nariz. E tínhamos horas para chegar em casa naquela época, né? Entre 18 e 19 horas, que era para tomar banho e comer alguma coisa se a gente tivesse, né? Sem tolerância e nem um minuto a mais. Éramos acostumados a ajudar nas tarefas domésticas e arrumar nossas próprias coisas. Isso a gente aprendeu em casa também, graças a Deus. Tomávamos a bênção de manhã e antes de dormir e tínhamos que cumprimentar, levantar e ceder o lugar para os mais velhos sentarem. E a gente tomava, meu pai mandava a gente tomar a bênção também aos mais velhos, aqueles bem velhinhos, bem idosos, a gente tomava a bênção também. Eu lembro muito bem disso. Nós almoçávamos e jantávamos à mesa, todo mundo ali na mesa, fosse o que fosse. Nem que fosse pão, como a gente comia quase todo dia, pão com margarina, mas a gente estava tudo juntinho ali, com todo respeito e educação. Eu fico me perguntando quando foi que tudo mudou e os valores se perderam e se inverteram dessa forma que está, né? Hoje em dia tudo é racismo, homofobia, bullying, violência ou então submissão. Se a gente pedir com licença, por favor, não sou submisso não, isso aí é coisa de quem é submisso. Não é não, cara. É muita vitimação hoje em dia, né? Muito mimimi. E eu agradeço a Deus por ter sido dessa época, né? De ter sido educado nessa época, de ter tido os pais que eu tive, os irmãos que eu tive, né? Se eu pudesse voltar ao tempo, eu viveria tudo de novo, porque naquela época eu vivia feliz, mesmo com toda a pobreza, mesmo com todas as dificuldades, nós éramos felizes, né? E se você também é dessa época, agradeça a Deus, porque o que vemos nos dias de hoje nos dá saudade dos velhos tempos. Época boa demais. Eu digo com toda a fé, obrigado, Senhor, por ter me dado a oportunidade de ter vivido nessa época. Uma época muito boa, por sinal. E que me tornou o homem que sou. É isso aí, meus amigos. Até o próximo assunto. Dessa vez eu não estou engasgado. Tudo de bom para vocês.